Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos, estar cumprimentando aí todos os amigos do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos aqui iniciando essa live, irmãos, estamos aqui começando mais esse estudo bíblico da palavra do Senhor, estudo bíblico aí de toda quarta-feira, né? Somos ali do Ministério Missão, do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos. Ministério Segundo o Coração de Deus. Aqui quem fala é Pastor William. Amém? Esse estudo bíblico é estudo de toda quarta-feira. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui transmitindo por essa live, né? Porque através desse decreto aí, ainda os cultos não estão abertos ao público. Então nós estamos transmitindo através dessa live para os congregantes aí do Ministério Segundo o Coração de Deus e também para todos os amigos aí do Facebook, né, que quiserem aí aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Esse estudo bíblico nós damos toda quarta-feira lá na igreja e agora estamos também transmitindo pela live. Amém? Então nós vamos fazer uma oração antes de eu estar apresentando aqui essa lição. Nós vamos fazer uma oração. Desde já, vai um alô para o nosso irmão Fernando Ferreira, que está aí no Facebook também. Vamos fazer uma oração e pedir para Deus nos direcionar nessa noite, amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra nessa noite, meu Pai. Que Seu Espírito Santo venha aqui, meu Deus, nos direcionar, que o Senhor possa aqui, meu Pai, nos cobrir com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu perdão, Senhor, nos direcionar nessa noite, meu Pai, que a nossa mente venha a ser aberta, o nosso entendimento venha a ser aberto para o estudo da Tua palavra, Senhor. Essa lição tão importante para as nossas vidas nessa noite de hoje. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda palavra contrária, meu Deus, todos os planos do inimigo, do Satanás, meu Pai, contra essa aula nós repreendemos, meu Pai, e toda glória, honra e louvor nós te damos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai um alô aí para a nossa pastora Eliana. Que Deus abençoe, pastora Eliana. Minha prima, Cristiane Gonçalves, né? Vai um alô para todos aí que estão dando uma passada aí no Facebook. Que Deus abençoe a todos, viu? Que todos possam aí ser edificados nessa noite. A live vai ficar salva também. Mas quando os irmãos assistem ao vivo aí, irmãos, nos ajuda aqui também, né? Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. A lição que nós estamos estudando nesse trimestre é uma revista da CPAD. A lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa revista faz parte da lição do primeiro trimestre de 2020, adultos. Amém? Então os irmãos aí que já são acostumados com os estudos bíblicos aí, sabem que existem essas revistas da CPAD, né? Então você pode comprar a sua também, vai chegar aí o próximo trimestre e você pode estar acompanhando também. A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Vai um alô para nossa irmã Letícia Carvalho também, congregante ali do Ministério. Deus abençoe a irmã e toda a família. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, que é a sexualidade humana. Amém, meus irmãos? A sexualidade humana. Como todos aí nós sabemos, nós estamos estudando sobre o ser humano. Existe uma doutrina na Bíblia, ensinada biblicamente, que é a doutrina da antropologia humana, né? Faz parte aí da teologia antropologia humana. Antropologia é estudo do ser humano. E dentro desse estudo do ser humano está incluído também a sexualidade humana. Amém? Vai um alô para a irmã Adriana Lopes, Té Amaral, que Deus abençoe a todos. Então está incluído também, irmãos, a sexualidade humana. Antes que alguém pense assim, mas a igreja deve abordar esse assunto de sexualidade. Antes que alguém pense isso, né? Faz parte também da teologia. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso. Por que a igreja deve sim abordar esse assunto tão importante, amém? Vamos para o texto áureo, irmãos, vamos estar lendo aqui uma boa parte da revista, depois vamos estar comentando. O texto áureo está lá em Mateus 19, versículo 4 e 5, onde diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Mateus 19, 4 e 5. A verdade prática da nossa lição. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento,
a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Esse estudo é muito importante para as famílias, viu? Para os casais, principalmente, para as famílias. Para os jovens, a lição, apesar de ser adulto, é um estudo direcionado também para os jovens, né? Os jovens também vão estar aí aprendendo cada vez mais como ter ali um relacionamento saudável, um relacionamento assim aprovado por Deus, amém? É importante para as famílias, para os casais, amém? As crianças não recomendo muito porque realmente é para as crianças, não é voltado para as crianças, é mais para os jovens e para os adultos, amém, meus irmãos? Perdão, irmãos. Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Diz assim: verdade prática, né? Já disse a verdade prática, agora vamos para a leitura bíblica em classe. Está lá em Mateus, você pode anotar aí na sua casa, viu? Irmã Nil de Vila Nova, pode anotar as referências que nós vamos passar aqui. Mateus 19, do 1 ao 12. Vamos estar lendo aqui rapidamente essa lição, para nós introduzirmos aqui esse estudo. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e os curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e disse-lhe, olha só, os fariseus estavam tentando Jesus, né? Tentando-o e disse-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Já deixando bem claro, viu, irmãos? Deus, ele não aprova o divórcio. Amém? Ele não aprova o divórcio. Já tolerou em várias situações por causa de quê? Da dureza do coração do homem, mas existe ali algumas condições, né? Mas sempre foi por causa da dureza do homem, nunca foi, irmãos, vontade de Deus, projeto de Deus, plano de Deus, não. No princípio, Deus criou o homem e a mulher para os dois serem uma só carne, e o que Deus uniu que não separe o homem, amém? É assim o plano original de Deus. Entrou o pecado, entrou a dureza de coração, e com isso várias consequências ruins, né? Para as famílias. Mas Deus não aprova, viu? O divórcio. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim, como nós falamos, né? O plano original de Deus nunca foi esse. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso que o receba? Então existe assim um celibato, mas em algumas situações e alguns casos específicos, né? O plano de Deus é que o homem se casasse, tivesse ali filhos e uma família. Irmãos, aqui foi abordado, né, a questão do divórcio, do repúdio, mas nós não vamos adentrar, aprofundar nesse tema não, porque o tema hoje é a sexualidade humana, amém? Creio que mais para frente nós vamos estar abordando também este tema. Objetivo geral, mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Objetivos específicos, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Elencar os objetivos da sexualidade humana e apontar as distorções da sexualidade. Amém? Como eu disse, o pecado entrou no mundo, né? Com isso, entrou também, irmãos, distorções da sexualidade. Vamos lá. Interagindo com o professor, vou estar lendo aqui. Deus formou o homem e a mulher e constituiu o sexo para que ambos pudessem desfrutá-lo. Algumas questões ficam claras na criação original de Deus. Em primeiro lugar, o sexo foi criado para ser desfrutado entre um homem e uma mulher, pois os dois formam um encaixe perfeito.
é uma obviedade presente em Gênesis. Logo, qualquer relação humana que subverta essa obviedade defronta-se contra a originalidade divina. Em segundo, o sexo tem objetivo biológico para a procriação. Perdão, irmãos, vamos repetir aqui, palavrinha. Procriação, para a procriação, amém? Ou seja, a perpetuação da espécie humana. O objetivo recreativo entre homem e mulher no matrimônio, e como em tudo em nossa vida, deve glorificar a Deus por ser o Criador de tão belo presente. Então, meus irmãos, tem o objetivo aqui, né, também de recreação e de glorificar a Deus, além da procriação. Procriação, recreação e glorificar a Deus, amém? Nós vamos aqui aprofundar mais para frente esses temas aí. Introdução. Na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorreremos à palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Amém, irmãos? Uso santo e decoroso do sexo. Como eu disse aqui, né? Algumas pessoas podem até se perguntar, mandar um alô para nossa irmã Patrícia, que Deus abençoe, Patrícia Santos, toda a família. Então alguém pode se perguntar, mas a igreja deve abordar esse assunto? Esse assunto deve ser abordado aí nesse estudo, nessa live? Irmãos, pensa no seguinte, alguém pode pensar assim, mas deve-se abordar esse assunto na igreja ali tem jovens, muitas vezes tem pessoas ali novas, né? Pessoas jovens, deve-se abordar nos estudos bíblicos? Mas irmãos, pense comigo, se os nossos jovens de hoje fossem nos falar o que eles já ouviram sobre sexo, o que eles já viram sobre sexo, e até o que eles já fizeram, sem que a gente saiba, né? Muitos jovens, não são todos, é claro, mas se os nossos jovens fossem falar o que eles já ouviram por aí sobre sexo, irmãos, ou o que eles já viram, né? Ou até mesmo praticaram, fizeram, sem a gente saber, meus irmãos, nós é que ficaríamos envergonhados. Então, o melhor ambiente, o melhor lugar para se falar, meus irmãos, também é na igreja. Amém? Tem os estudos bíblicos específicos, né? Mas o melhor lugar para se ensinar e para se falar é na igreja. Também no seu lar, né? Você pode juntar ali seus filhos, ensinar, recomendar de uma maneira respeitosa, de uma maneira franca. Porque aqui foi falado, que essa lição tem como objetivo de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Qual é o modelo ideal, meus irmãos, para o uso santo e decoroso do sexo e da sexualidade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso modelo ideal. Quando alguém fabrica ali algum objeto, alguém fabrica esse objeto e ele deixa o manual, né? O manual do fabricante. Pois nós temos o manual do Criador, que é a Bíblia. Ninguém entende mais do ser humano do que quem criou o ser humano, não é verdade? Ninguém entende mais do ser humano do que aquele que criou o ser humano. Nossa irmã Nilde está concordando. Ninguém entende mais, irmãos, de casamento do que aquele que instituiu o casamento. Porque o casamento é uma instituição sagrada. É uma instituição aí que veio de Deus, o casamento. E ninguém entende mais do sexo e da sexualidade. Nós vamos daqui a pouco explicar a diferença do sexo e da sexualidade. Ninguém entende mais do sexo e da sexualidade do que aquele que criou o sexo e criou a sexualidade, do que Deus. Então o melhor ambiente para se falar, né, pode ser no nosso lar, mas também na igreja, pelo homem de Deus. Amém, irmãos? Homem de Deus, mulheres de Deus, que possa ensinar da maneira correta esse assunto. Porque os nossos jovens estão aprendendo muito sobre esse assunto, mas muitas vezes aprendendo da maneira errada e no lugar errado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então vamos continuar. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus. Um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Porque, meus irmãos, o sexo não é uma construção social. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque existe, hoje em dia, sabe o quê? A ideologia de gêneros. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ideologia de gêneros que está aí destruindo muitas famílias, muitas crianças, muitos jovens, né? Daqui a pouco nós vamos explicar melhor sobre isso. Então, todas as vezes que nós quisermos saber
Qual é o modelo ideal para o casamento, para a nossa vida, para o sexo? Em tudo, irmãos. Quando nós quisermos saber o modelo ideal, nós temos que olhar para a palavra de Deus e voltar lá para o princípio. Os irmãos observam que sempre que Jesus queria ensinar algo, né? Jesus dizia assim, ó, no princípio não era assim, né? No princípio não era assim. Então, quando nós queremos olhar para o plano original de Deus, nós temos que olhar para trás, para o princípio, para saber como que nós temos que viver hoje e como que Deus pretende que seja, né? No futuro também. Mandar um alô para minha esposa, André Ricardo, para minha esposa, né? Para minha família que está ali também no Estudo Bíblico, Maria Clara, Pedro Henrique, Suzane, né? Todos que estão aí no Facebook, André Ricardo, que Deus abençoe também. Então, vamos aqui para o tópico 1. Amém? Nessa lição aqui nós vamos aprender muitas coisas. Então nós vamos aqui, né, equilibrar o tempo direitinho para que possa aqui a gente fazer uma lição objetiva, prática, mas que a gente aborde aqui todos os assuntos que nós estudamos aqui para isso. Amém? Tópico 1. Deus criou apenas 2 sexos. Amém, irmãos? Deus criou apenas 2 sexos. Não existe esse negócio de um terceiro, quarto, não. Isso é invenção do homem por causa do pecado. Deus criou apenas 2 sexos, macho e fêmea, né? Então diz assim: Deus criou apenas 2 sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e o Senhor de todas as coisas. Então Deus criou 2 sexos, masculino e feminino. O que passar disso é pecado e abominação. Subtópico 1. Definição do sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Rollins como a conformação física, orgânica e celular particular que permite constituir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então vou repetir. O sexo, nós vamos fazer aqui uma definição do que é sexo e do que é sexualidade, o ato sexual em si. Então, sexo, irmãos, é a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então, o sexo, de uma maneira bem simples de dizer, é o que distingue, é o que diferencia o homem da mulher. Então, existe o sexo masculino e o sexo feminino. O sexo é o que diferencia o homem e da mulher e estabelece, né, a função de cada um. A função do homem e a função da mulher. O papel de cada um. O papel específico de cada um na reprodução. Amém, meus irmãos? E podemos dizer também, né? Na reprodução, na recriação e na glorificação ao nome de Deus. Então, avançando aqui, diz: o ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Temos uma referência em Gênesis 4, versículo 1 e Gênesis 30, versículo 21. Gênesis 4, versículo 1 e Gênesis 30, versículo 21. Se algum irmão quiser ir depois as referências, nós podemos passar depois as referências para os irmãos, né? Os irmãos pedem aí no Facebook. Aí nós vamos passar aí as referências, amém? Que nem todos têm a revista. Nós vamos ler aqui algumas referências, mas não dá para ler todas, né? Por causa do tempo. Então você pode anotar também, Gênesis 4, versículo 1 e Gênesis 30, versículo 21. Só ser rápido aí na caneta. Então diz assim: hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Em seu período de gestação. Então hoje já tem como saber o sexo da criança, né, no seu período de gestação, quando a criança ainda está ali na barriga da mãe. Vai um alô aí para Neube, advogado, né, prima da minha esposa, que Deus abençoe também. Então, meus irmãos, vamos avançar. Diz assim: logo o sexo não é o resultado de uma engenharia social e política, como o que querem os ideólogos do gênero, como nós falamos, essa ideologia de gênero aí satânica, né? Ou se nasce homem, ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Ou se nasce homem, ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Temos aqui, ó, uma referência em Gênesis 1, versículo 28, irmãos. Olha só. Uma referência aqui em Mateus 19, versículo 4 e 5. Anote aí, Mateus 19, versículo 4 e 5. Vamos ler aqui, ó. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ou em algumas traduções, né, homem e mulher? E diz assim, versículo 6: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então,
no versículo 5, né, diz que Deus criou homem e mulher. Amém? Não tem... É como se diz aí, né? Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Amém, meus irmãos? E Deus ali queria o quê? Que o casal se formasse de um homem e da mulher. E os dois seriam uma só carne. Deus criou Adão e Eva. O casamento é de pessoas de sexos diferentes. Não de sexos iguais, né? Pessoas de sexos diferentes. Amém? Amém, meu irmão Antônio Marcos. Que Deus abençoe. Antônio Marcos Lemos. Deus abençoe em nome de Jesus. Temos aqui o subtópico 2, que vai dizer: Deus criou o sexo. Agora nós vamos aprender que Deus criou o sexo. Diz assim, é como nós falamos no começo, né? Ninguém melhor para falar de sexo do que aquele que criou o sexo. E Deus fala através do quê? Da palavra dele. Deus ensina através da palavra. Subtópico 2. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Você pode ler essa referência lá em Salmos 33, versículo 6 e Lucas 20, 34 ao 36. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Gênesis 4, versículo 1. Então os anjos, irmãos, eles não se reproduzem. Deus criou os anjos também, né? Mas os anjos não se reproduzem. Amém? O mesmo número de anjos que Deus criou ali no princípio é o mesmo número de anjos que existe até hoje. Muitos caíram, né? Alguns anjos caíram, existem os anjos caídos, mas existe também o exército de Deus, que é formado pelos anjos. Mas eles não se reproduzem mais, eles continuam com o mesmo número desde o princípio. Amém? Agora o ser humano não, o ser humano recebeu um papel de multiplicar, se reproduzir, multiplicar, encher a terra. Nós vamos ler essa referência daqui a pouquinho. Então, avançando aqui na revista, diz assim, ó: logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. Está lá a referência em Atos 17, versículo 26. Quem acompanhou a lição passada, nós falamos disso, né? Que todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos vieram de um só casal. A lição passada foi muito interessante, irmãos. Nós falamos sobre isso. Que toda a humanidade descendeu ali de um só casal. Vieram de um só casal. Você que perdeu a aula passada, tem aí no Facebook. Só procurar aí que tem a lição número 5 no Facebook. E nós colocamos no YouTube também. Então você pode acessar o canal do YouTube, Ministério Segundo o Coração de Deus. É só colocar o nome do ministério, Segundo o Coração de Deus. Nós até pedimos, né, que você acesse o YouTube, se inscreva. Nos dê uma força aí, irmãos, para a gente crescer cada vez mais, né, trazendo essas lições assim abençoadas para todos. Então, avançando aqui na revista, diz: o sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Então, quando o sexo é desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, de acordo com o padrão divino, de acordo com o modelo divino, o sexo se torna bênção, né? Para a esposa e para o esposo. É tão bênção, né? O sexo entre o esposo e a esposa de acordo com os padrões divinos, que também nos trazem bênção, né? Que nós temos ali nossos filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor, né? Através da relação sexual nós constituímos a nossa família, então é só bênção. Agora já viu, irmãos, quando o sexo é praticado fora dos padrões divinos, antes do casamento ou fora do casamento, só consequências ruins, né? Consequências desastrosas. Quantas jovens com a sua vida aí, irmãos, prejudicada por causa ali de ter uma relação precipitada, premeditada, sem ser no padrão de Deus, no modelo de Deus, né? Hoje minha esposa estava contando ali a história da vida dela, um pouco da história da vida dela para os meus filhos, para a jovem que está aqui em casa também. Minha esposa contando. E à medida que ela ia contando ali os erros que nós já cometemos, né? Na nossa juventude, quando não conhecia a palavra de Deus, quando não estávamos ali de acordo com os padrões de Deus, quando minha esposa começou a contar, ela começou a aconselhar também. Aconselhou minha filha, aconselhou meu filho, aconselhou a nossa jovem que estava aqui também. Então, minha esposa começou a aconselhar a maneira correta de se escolher bem, buscar ouvir a voz de Deus, esperar o momento certo para todas as coisas, né? Ter cuidado com essa questão de gravidez sem estar casado, né?
Então, irmãos, isso traz consequências muito sérias, muito severas. Então temos que esperar, né, os jovens aí, esperar o momento certo, a maneira certa, e é Deus que nos direciona da maneira correta. Roberto Brito de Souza, que Deus abençoe. Então nós vamos ler aqui algumas referências, meus irmãos. Olha só. Nós sabemos que o Gênesis, irmãos, o Gênesis, deixa eu beber uma aguinha. O livro de Gênesis conta a história do princípio, né? O começo de todas as coisas. O Gênesis é o livro do começo, do princípio de todas as coisas. Então o Gênesis, irmãos, nos traz muitos ensinamentos. Nós vamos ler aqui algumas referências do livro de Gênesis. Nós sabemos que Deus, ele criou ali o ser humano, criou ali todas as coisas, o jardim do Éden, os animais e as plantas. E a palavra de Deus vai dizer que tudo que Deus fazia, Deus que era bom. Não é isso? Terminava Deus dizendo, e viu Deus que era bom. Olha só o que vai dizer aqui, irmãos, no versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. O versículo 31 é o último versículo do capítulo 1 de Gênesis. Olha o que Deus disse no último versículo do capítulo 1 de Gênesis. Ó. Deus diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, o versículo 31 de Gênesis 1 diz: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus fazia, aí a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era bom. Agora, no versículo 31, Deus viu que era muito bom, meus irmãos. Agora, nós temos uma referência também em Gênesis 2, versículo 18. Porque teve algo ali que Deus criou, que Deus viu que não era bom. Não era que Deus errou, irmãos. Ah, Deus olhou assim, opa, isso que eu fiz não está bem feito. Isso que eu fiz não era para ser assim. Não é isso, irmãos. É que Deus, no seu plano, na sua sabedoria, né? Na sua onisciência, Deus já queria nos ensinar algo. Algo que não era bom. Então, olha só o que vai dizer em Gênesis 2,18. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, Deus viu que tudo era bom, mas tinha uma coisa que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus criou a mulher, meus irmãos. Então nós vemos que Deus, ele não, irmãos, ele não é a favor, né, da solidão, ele não apoia a solidão. A solidão, irmãos, não é um plano de Deus para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que ter uma família, amigos, irmãos, né, nessa terra também. Eu nunca concordei com essa história que às vezes a pessoa fala, meu único amigo é Deus. Ué, o único amigo é Deus? Então tem alguma coisa errada, né? A pessoa que diz isso, meu único amigo é Deus, é porque tem problema de relacionamento, né? Porque a própria Bíblia fala que há amigos que são mais chegados que irmãos. Jesus, quando esteve nessa terra, ele chegou para os discípulos e disse, não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Então nós temos sim, irmãos, que cultivar bons relacionamentos, boas amizades, né? Mas nós estamos falando bons relacionamentos e boas amizades. Porque tem relacionamento que verdadeiramente nós temos que fugir, né? Que vai nos prejudicar. Temos que cultivar relacionamentos que nos aproximam de Deus, não que nos afastam de Deus, né? Inclusive eu estou no propósito ali no monte com meu irmão Moisés, e foi justamente essa palavra que Deus deu hoje, palavra sobre amigos. Amém? Então não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez uma parceira ali para o homem. Agora vamos voltar ali para o Gênesis capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, meus irmãos, Deus deu uma ordem ali, Vocês vão se multiplicar e encher a terra. Esse é um propósito também da sexualidade, do sexo e da sexualidade também, né? Nós vemos que Deus deu uma ordem também do homem dominar. Mas como nós já falamos, irmãos, Deus falou aqui, domine sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, tem um domínio sobre os peixes do mar, né? Sobre toda a criação, irmãos. Mas nós temos que entender uma coisa, a criação, incluindo ali os animais, as plantas, né? Os peixes, Deus tinha ali o domínio sobre a terra. Agora uma coisa que nós falamos na aula passada, e é bom repetir, Deus não nos criou, irmãos, para nós dominarmos o nosso próximo. Amém? Deus não nos criou para dominarmos o nosso próximo. Qualquer sistema opressor tem que ser rejeitado.
ditadura, né? Às vezes um ser humano querendo oprimir outro. Minha esposa também hoje deu um testemunho muito forte, até mesmo ela deu testemunho de escravidão, de trabalho escravo, de serviço escravo, né? Pessoas dominando outras. Então Deus não nos criou para dominar o nosso próximo. Amém? Isso é bom entender. É bom a gente explicar, porque tem muitos maridos que querem dominar ali a esposa, dominar os filhos, né? Praticamente escravizar, maltratar. Não, Deus não nos criou para isso. Amém, meus irmãos? Deus nos criou para respeitarmos, amarmos uns aos outros. Amém? Então vamos avançar. Dito isso, vamos avançar aqui. Subtópico 3. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Está lá em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Macho e fêmea os criou, né? Então diz assim: por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Pastor William, mas a gente vê aí que existe uns sexos intermediários, terceiro sexo, não, irmão, isso aí por causa do pecado, né? O pecado trouxe aberrações, abominações. O pecado, ele deturpou, amém? Algumas características do ser humano. Poder do pecado, né? O poder destrutivo do pecado. Mas, pastor William, quer dizer que então não existe esperança para essas pessoas que estão aí com sexo deturpado, com a sua sexualidade deturpada, distorcida, não tem esperança? Irmãos, no finalzinho, nós vamos ler um versículo aqui poderoso para dizer que tudo nessa terra, para tudo tem um jeito nessa terra. Existe um ditado que diz assim: para tudo tem um jeito para essa terra. Nessa terra, para tudo tem um jeito, menos a morte, né? Menos para a morte. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus ele venceu até mesmo a morte. Então esse ditado é do mundo, né? Para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Não. Jesus, ele venceu, ele deu um jeito até na morte. Ele venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, irmãos, o que Jesus não é capaz de fazer? Nada é impossível para Deus. Para o homem, pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Daqui a pouco nós vamos ver que na palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante que existe sim libertação, salvação, mudança para essas pessoas que estão aí com a sua sexualidade deturpada, né, distorcida. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então diz assim, ó: ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. Então, ainda que alguém exteriormente, né, possa mudar ali o seu corpo, nós vemos que hoje em dia existe até cirurgia, né, para mudança de sexo. Então a pessoa pode mudar ali exteriormente, mas a sua essência, no seu interior, irmãos, a pessoa jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. Muitas vezes essa questão aí de mudança de sexo, essas coisas, trazem até distúrbios, né, psicológicos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ontem eu estava até assistindo uma entrevista de uma transexual. Ela falando, irmãos, os conflitos, as batalhas, né, que ela teve que ter na mente dela. Era um transexual. Era um homem, mas que queria ser mulher, né? E ele começou a fazer mudanças, não teve como fazer a cirurgia de mudança de sexo, porque tinha um problema de coração, não tinha como fazer a cirurgia. Mas exteriormente começou a lhe mudar, né? Tomar hormônio, se vestir como mulher, deixar o cabelo crescer. Então, meus irmãos, ele mesmo admitiu tantos distúrbios psicológicos que trouxe para a vida dele. Amém? Então a pessoa não se conformar do jeito que nasceu traz distúrbios psicológicos. Então vamos aqui. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Amém? Então, irmãos, homossexualismo e outras práticas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Amém? É bom deixar bem claro que esse estudo aqui, irmãos, não é nenhum estudo aqui racista, preconceituoso, nada disso. Pelo contrário, esse estudo é para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer bênção para muitas vidas que enfrentam, amém, essa dificuldade, essa distorção. Mandar um alô para o pastor Manuel da Casa de Recuperação. Que Deus abençoe nosso pastor Manuel. Tá aí o telefone da Casa de Recuperação. Quem quiser falar com o pastor Manuel da Casa de Recuperação, tá aí o telefone no Facebook aí, vai ficar salvo. Então, meus irmãos, Deus criou macho e fêmea. Então o homem tem que ser homem na sua plenitude. A mulher tem que ser mulher na sua plenitude também. Amém? Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, né?
E esse pastor também aprendo muito com ele, pego ali aulas com ele também, aprendo muito com ele. Esse pastor estava dando testemunho, irmãos, muito assim interessante, porque ele mexe com casais, né? Ele dá palestra para casais, ele dá ensino para casais, ele é muito usado nessa área. Então ele diz que ele se depara com várias situações. Ele se deparou certa vez com a situação de um casal que chegou lá no gabinete dele para pegarem um aconselhamento. E esse casal, irmãos, tinha ali uma reclamação. A mulher estava reclamando do seu esposo. A mulher estava reclamando ali que o esposo era ausente, que o esposo não supria ali ela, né, como mulher totalmente. E ali, esse varão falou, né? Esse varão falou: eu não entendo do que ela está reclamando, pastor. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo do que ela reclama. Porque eu me considero o melhor amigo dela. Para mim, eu sou o melhor amigo que ela tem. Aí, essa mulher foi e falou: pois é, pastor, o problema é esse. O problema é que ele é um ótimo amigo. Mas eu não preciso de um amigo, eu preciso de um esposo. Tá vendo, irmãos? Eu não preciso de um amigo, eu preciso de um homem, de um esposo. Então são distorções, né? Aí também chegou outro caso, né? Para equilibrar a coisa aqui, chegou outro caso. Chegou o caso também de uma mulher reclamando do seu esposo. Aí a mulher estava reclamando. Aí disse que essa mulher reclamava assim, dizendo pro pastor: pastor, eu tenho uma queixa contra o meu esposo. Eu queria que meu esposo fosse mais delicado, que meu esposo fosse mais ali carinhoso, que meu esposo fosse... Irmãos, ela começou a dar características assim pro pastor, né? E o pastor ficou observando. Eu queria que ele fosse mais delicado, né? Aí o pastor falou assim: minha senhora, acho que a senhora não queria, não era um homem não, acho que a senhora queria era outra mulher. Porque as características que ela estava dando, que ela queria o esposo dela, irmãos, eram características femininas, características de mulher. Então, meus irmãos, homem é homem, mulher é mulher. Homem tem que ser homem na sua plenitude e mulher tem que ser mulher na sua plenitude. Amém? Glória a Deus. Então são testemunhos interessantes, né? Então nós falamos aqui sobre a questão do sexo, né? Distinguir sexo de sexualidade. Nós aqui distinguimos o que é sexo. Eu vou até repetir aqui, ó. Sexo é a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher. Amém? Diferencia o homem da mulher. Agora, o que é a sexualidade? O que é a relação sexual em si? A sexualidade, né? A sexualidade, meus irmãos, quando envolve a relação sexual, a atividade sexual, né? Nós podemos definir assim: relação sexual é o contato íntimo que envolve as pessoas dentro do matrimônio. Amém? Sexualidade é a característica, irmãos, que distingue. O sexo é a característica que distingue cada um, e a sexualidade é a atividade que diferencia cada um do outro, né? A mulher tem a sua sexualidade, o homem tem a sua sexualidade. Envolve o que? A relação sexual. A relação sexual é o contato íntimo que envolve as pessoas dentro do matrimônio. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando aqui então do ato, né, da atividade em si. Tópico 2. Vamos aqui para o tópico 2. Objetivos da sexualidade humana. Qual o objetivo? Como nós falamos, a sexualidade, né, é o ato em si, a relação em si. Então, qual o objetivo disso? Por que Deus criou? Então diz assim: o sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos. A procriação, quem quiser anotar, ó, 3 objetivos aí. A procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Então nós vamos falar de cada um desses tópicos. Da procriação, da união conjugal e para a glória divina. Amém, meus irmãos? Isso nos remete mais uma vez lá em Gênesis 1:28, né? Vamos ler Gênesis 1:28, que diz assim, ó: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitam. Amém? Multiplicação. Esse também é o propósito, né? É o objetivo aí da sexualidade humana. Vamos para a procriação. Vamos falar de cada tópico. Subtópico 1, procriação. Como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se, através da união sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis 4:1. Só existe um meio da espécie humana propagar-se, através da relação sexual. Às vezes o homem quer inventar algumas coisas aí no laboratório, mas o irmão vê que não dá certo não. Não dá muito certo não, né? Acontecem muitos erros, né? Muitas vezes mesmo acontecem doenças, enfermidades. Então o plano original de Deus é através da relação sexual. Como eu disse, quando o pecado entrou no mundo, entrou muitas distorções. Às vezes o homem quer ali tomar o lugar de Deus em algumas situações também.
Amém? Mas o plano original de Deus, então, às vezes o homem tem que utilizar alguns recursos, sabe por quê, irmãos? Porque entrou o pecado. É igual a enfermidade. Não era para a gente precisar tomar remédio, não era para a gente precisar ir no médico, né? Não era. Mas como entrou o pecado no mundo, agora nós temos que utilizar esses recursos. Então, às vezes, existem outros recursos aí também que a ciência traz, né? Mas por causa que entrou o pecado e toda sorte de distorções também no mundo. Então, vamos aqui. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Isaías 65, versículo 20. Então, como o nosso Deus é onisciente, como o nosso Deus sabe de todas as coisas, porque certa vez eu estava pensando nisso. Se a gente era para se multiplicar e encher a terra, né, não ia caber de gente nessa terra. Mas, irmãos, na sua sabedoria, né, Deus já sabia de todas as coisas, já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que ele ia ter que botar em prática o plano de salvação. Com o pecado entraria a morte nessa terra, né? Com o pecado entraria a morte. Então, irmãos, os seres humanos, eles continuaram a nascer até a consumação dos séculos. Amém? Eu vou continuar lendo aqui vou continuar lendo aqui a revista e daqui a pouco nós vamos comentar mais um pouco sobre isso. Sobre essa questão dos seres humanos nascerem até a consumação dos séculos. Então diz assim, ó, todavia chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Tanto os que foram para o céu como os que forem para o lago de fogo não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual. Porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Está lá em 1 Coríntios 15, 50. Nós teremos nosso corpo glorificado, né, com outras características. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhantes aos anjos. Aleluia. Amém? Então, olha só, os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhantes aos anjos. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos falando aqui, tudo isso que nós estamos falando nessa lição, tem a ver com esse plano de existência. Com esse plano existencial aqui nessa terra. Esse estudo aqui envolve esse plano existencial aqui nessa terra. Mas se nós quisermos saber um pouquinho como vai ser, né, na eternidade, como vai ser na glória, se a gente ficar muito curioso, pastor William, tudo bem, o senhor está falando nessa terra, mas como vai ser na glória? Jesus certa vez respondeu sobre essa questão, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou disso. Está lá em Mateus 22, versículo 24 ao 30. Anote aí, Mateus 22, versículo 24 ao 30. Amém? Nós vamos ler aqui, ó. Diz assim, irmãos, só para situar aqui os irmãos, nesse contexto aqui, os religiosos chegaram ali para testar Jesus, né? Para testar, para tentar Jesus, para ver ali se Jesus errava em algum ensinamento dele. Os religiosos estavam sempre fazendo isso, né? Então chegaram para Jesus e disseram aqui, ó, Mateus 22, versículo 24. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Olha só, irmãos, havia 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. Porque antigamente era assim. Por exemplo, se eu casava com minha esposa, eu tinha que dar descendência, né? Eu tinha que dar descendência através da minha esposa, para a minha família. Descendência ali, né, para a família. Através da minha esposa, eu tinha que dar uma descendência. Mas se eu morresse, aí o que tinha que acontecer? Minha esposa tinha que casar com meu irmão. E assim sucessivamente, para dar descendência ali da mesma família, né, do mesmo sangue. Então diz assim, ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Então olha a pergunta dele. A mulher estava casada ali, né, com um homem, este homem morreu, e aí essa mulher casou com seu irmão morreu também, e aí eram 7 irmãos, né, assim sucessivamente. Aí morreram 7 e por fim morreu a mulher também. Então eles perguntaram para Deus, e na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Na glória ela vai ser esposa de quem? Na eternidade ela vai ser esposa de quem? Olha a pergunta dele. Sabe por quê, irmãos? Quem fez essa pergunta foram os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Então eles queriam ali pegar Jesus. Mas Jesus, irmãos, tendo toda a sabedoria, olha só
o que Jesus respondeu, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Olha uma aplicação prática para as nossas vidas. Jesus respondeu: vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida? Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos também o poder de Deus. Porque nós conhecemos o poder de Deus através da sua palavra. Amém, meus irmãos? E tem gente que não quer, né? Conhecer a palavra de Deus. Então diz assim: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Então Deus disse, irmãos, que na ressurreição ninguém se casa, né, e nem se dá em casamento, ninguém vai procriar. Nós seremos como os anjos, não vamos ter mais esse papel de procriação. Amém, meus irmãos? Então ficou bem esclarecido aí esse tópico. Amém? Ficou bem esclarecido esse tópico. Só para fechar aqui esse tópico 2, para fechar não, né? Para fechar o subtópico, que nós vamos ainda, o subtópico 1, perdão, para fechar o subtópico 1, que nós estamos no 1 ainda, nós vamos aqui só trazer um resumozinho, rapidinho. O sexo é bom. Tudo que Deus criou é bom, né? Viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. Então o sexo, da maneira que Deus criou, é bom. Aqui diz assim, ó, o sexo foi criado por Deus e quando expressado altruisticamente dentro do matrimônio é uma ótima coisa. A intimidade sexual é um dos aspectos mais saudáveis, belos e significativos do casamento. Não obstante, se não for manifestado dentro de um contexto amoroso, pode causar mais prejuízo do que benefício. Então o sexo é bom, o sexo é saudável. Existe aí pesquisas científicas que várias doenças são combatidas, né? Através da atividade sexual, várias doenças são combatidas também. Mas tem que ser dentro do contexto amoroso, tem que ser com amor. E também, irmãos, dentro do matrimônio. Porque se não for dentro do matrimônio, vai causar mais prejuízo do que benefício. Amém, meus irmãos? Então, o prejuízo é maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui para o subtópico 2. Nós falamos aqui o primeiro propósito do sexo, que é a procriação. Agora o subtópico 2, que é a união conjugal. Amém? É a questão da unidade. Nós falamos semana passada, né? Da unidade. Aqui nós vamos aprender coisas maravilhosas também, viu, irmãos? Fiquem ligadinhos aí. Subtópico 2, a união conjugal. O sexo foi criado também para união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Está lá em Gênesis 2, versículo 24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Ó, perpetua os laços. Irmãos, tornam-se os laços ali, né, eternos entre o homem e a mulher, o sexo, né? Dentro do casamento, com respeito e com amor. Então, irmão, sexo antes do casamento é pecado e sexo fora do casamento é pecado também. Daqui a pouco nós vamos abordar a questão da fornicação, né? Sexo antes do casamento. E o adultério também, sexo fora do casamento, é pecado. Agora nós podemos dizer também, irmãos, daqui a pouco eu falo isso. Os irmãos vão ficar um pouquinho mais curiosos aí. Vamos aqui trazer lições importantes para as nossas vidas. Sobre essa questão de casamento, do casal, meus irmãos. Existe um livro na Bíblia que chama Cantares, né? Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Esse livro, irmãos, é como eu falei, muitas pessoas assim podem chegar e falar: ah, pastor, a igreja não deve abordar assunto de sexo, né? Pastores não devem abordar essa questão de sexo. Irmãos, existe um livro inteirinho na Bíblia que fala só sobre essa questão da relação do homem e da mulher. É o livro de Cantares de Salomão. Existe um dado interessante, né? Uma informação interessante aqui para se passar. Foram escritos, irmãos, mais de 1.005 cânticos. Olha só, mais de 1.005 cânticos, muito, né? Foram escritos mais de 1.005 cânticos e mais de 3.000 provérbios. Os mais famosos são os provérbios de Salomão, né? Mas foram escritos mais de 3.000 provérbios e mais de 1.005 cânticos. Pastor William, onde eu encontro essa informação na Bíblia? Na Bíblia você vai encontrar essa informação lá no livro de Reis, de 1 Reis 4, versículo 30 ao 32.
Anote aí, tem na Bíblia essa informação. 1 Reis, versículo 4, versículo 30 ao 32. Olha o que vai dizer, eu vou ler aqui. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. E aqui no versículo 32, ó, compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Olha só, compôs 3.000 provérbios e seus cânticos foram 1.005. Então, entre 1.005 cânticos, nós vamos ler aqui, irmãos, um versículo, né, de um. Mas os irmãos leem ali depois todo o livro ali de Cântico dos Cânticos. Irmãos, desses 3.000 provérbios, uma informação interessante também. Desses 3.000 provérbios, tem 2 provérbios que se repetem na palavra de Deus. Aí nós podemos pensar, poxa, mas de 3.000 provérbios, para que repetir 2? Tinha tantos provérbios que podiam ali ser incluídos ali. Por que de 3.000 provérbios repetiram 2? Olha só, irmãos, Provérbios 14, versículo 12 e Provérbios 16, 25. Provérbios 14, versículo 12 e Provérbios 16, 25. Vai ser ali igualzinho, vai ser idêntico. Os irmãos vão observar ali que é idêntico. E o que é que fala esses provérbios? Diz assim, ó, há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Olha só. Então entenda, irmãos, que Deus na sua sabedoria repetiu esses provérbios, irmãos, para mostrar a seriedade disso. Para mostrar quão sério é isso. Há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Repete 2 vezes. Então nós temos que ter cuidado, nós não podemos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós temos que confiar em Deus de todo o coração. Na questão do sexo é assim também. Porque nós vamos falar sobre isso. Porque muitas vezes o casal pode falar assim, mas o casal concordou sobre isso. Nós queremos apimentar a relação, aí o casal concordou sobre isso. Mas nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós podemos concordar com algo que Deus discorda. Amém, meus irmãos? Mandar um alô para o Eric Gonçalves, que Deus abençoe também. Então nós podemos correr esse risco de concordar com algo que Deus discorda. Vou citar aqui novamente o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles concordaram com algo. Eles concordaram em mentir ali para Pedro, né, para o Espírito Santo. Então eles concordaram com aquilo, mas eles estavam concordando com algo que Deus não concordava. Eles estavam concordando com algo que Deus desaprovava. Então nós temos que ter cuidado na nossa relação para não concordar com algo que Deus desaprova. Amém, meus irmãos? E o livro de Cantares, o livro de Cântico dos Cânticos, vai nos mostrar ali, irmãos, vai nos ensinar muito sobre a relação ali do homem e da mulher. Amém, meus irmãos? Tem muito para ensinar. Então, o livro de Cantares, irmãos, uma informação aqui para acrescentar também. O livro de Cantares para os judeus interpretam o livro de Cantares como o amor de Deus para com Israel. Então, para os judeus, o livro de Cantares, né, eles interpretam como o amor de Deus para com Israel. Já a igreja interpreta o livro de Cantares como o amor de Deus, né, para com a igreja. O amor de Cristo para com a igreja. Agora, originalmente, o livro de Cantares, irmãos, fala ali do amor do homem, né, para com a mulher. Do amor entre o homem e a mulher. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ler só um aqui. Cantares, só um versículo. Cantares, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Então, olha só, meus irmãos. Jardim fechado. Manancial fechado, fonte selada. Então o casamento, o matrimônio, a relação entre o casal, irmãos, é um jardim fechado. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há espaço para uma terceira pessoa. Irmãos, não há espaço para uma terceira pessoa. Então a questão do adultério, essa questão de hoje em dia, que hoje em dia às vezes os casais modernos, né? Existe isso, irmãos. Os casais modernos, existe até mesmo aquela depravação total, né? Troca de casais, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas existe, irmãos, é necessário abordar isso. Então, não há espaço para uma terceira pessoa. Então, às vezes o casal vai chegar e vai falar, nós queremos apimentar o nosso casamento, queremos apimentar a nossa relação. Tem que ter cuidado, irmãos. Porque no princípio, né, no começo ali, quando o homem se casa com a mulher, os dois se bastam, né? Quando os dois se casam ali, que falam enfim só, os dois se bastam.
E aí, meus irmãos, vai passando o tempo, o homem e a mulher pode querer começar a inventar demais, né? É claro, você tem que ter uma sabedoria ao se relacionar, né? Nós vamos ler isso daqui a pouco aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Tem que ter sabedoria ali, irmãos, para estar conquistando sua esposa, seu esposo todos os dias, manter ali a relação saudável, manter uma relação amorosa ali, né? Manter ali um bom relacionamento, né? No seu casamento, tem que ter essa sabedoria. Nós vamos aprender daqui a pouco que a mulher não pode se privar ao homem, nem o homem privar, né? Se privar a mulher. Não pode se negar um ao outro, né? Então nós vamos aprender isso também, mas tem que ter cuidado. Como eu falei, nós não podemos, irmãos, concordar com aquilo que Deus desaprova. Amém? Às vezes a mulher fala, mas nós concordamos, a mulher e o homem, né? Nós concordamos com isso, mas tem que ver se Deus concorda. Por isso que a Bíblia é o modelo, a Bíblia é o padrão e traz princípios que nós podemos aprender. Amém, meus irmãos? Então, quero ler aqui mais uma passagem da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 ao 18. Anotem aí. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 ao 18. Diz assim, ó, sobre essa questão também, né, de sermos fiéis uns aos outros. De ser uma fonte selada, um jardim fechado. Diz assim, ó, bebe a água da sua cisterna. Olha só, bebe água da sua cisterna, não é da cisterna do vizinho. Bebe água da sua cisterna e das correntes do teu poço. Então não é do poço do vizinho, viu, irmãos? Nem da vizinha. Diz assim, ó, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém, meus irmãos? Então, é o casal, né, desfrutar um do outro. Aí aqui, né, tá repreendendo o quê? O adultério, essa questão dessas invencionices aí, por causa do pecado que entrou no mundo. Aqui está dizendo, o homem tem que desfrutar da sua mulher e a mulher do seu esposo. Amém? Fora disso, é depravação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui avançar. Vamos aqui avançar. Quando nós dissemos, irmãos, só para fechar esse tópico, quando nós dissemos que o casamento, o matrimônio, a relação é um jardim fechado, então não há espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real e nem no mundo virtual. Nem no mundo virtual. Amém? Então essa questão aí do esposo, nas suas redes sociais, querer ele esconder a senha da esposa, não deixar a esposa ver suas redes sociais, né? Fazer uma senha ali, a esposa não pode saber. Irmão, não pode ter isso não. Amém? No celular hoje em dia existe um recurso onde você pode adicionar as contas ali, ó, por exemplo, do Facebook. Você pode adicionar a conta da sua esposa pode adicionar a sua. E a sua esposa pode acessar o seu Facebook a hora que ela quiser. O esposo pode acessar da esposa e tem que ser assim, irmãos. Não temos que ter nada que esconder. Agora essa questão do esposo, né, ou da esposa esconder as redes sociais, colocar a senha. Então não há espaço para uma terceira pessoa. Nem no mundo real e nem no mundo virtual. Amém? Cuidado com essas conversas aí de WhatsApp e de Facebook, Instagram, essas redes sociais aí, né? Então vamos para o subtópico 3, meus irmãos. Subtópico 3. A glória de Deus. Nós falamos aqui que o sexo, ele é para procriação, ele é também para união conjugal, né? Serão os dois uma só carne. E também ele é para a glória de Deus. Porque a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo tem que convergir na glória de Deus. E como é que nós podemos ter nossos relacionamentos, irmãos, para a glória de Deus? Fazendo segundo os padrões de Deus, né? Praticando segundo o modelo que Deus nos dá, segundo os padrões de Deus. Diz assim, o sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Esse livro nós já citamos, que é Cantares. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 9 e 22, versículo 17. Pode haver algo mais glorioso que isso? Então, irmãos, o sexo praticado de acordo com o modelo de Deus é algo glorioso. Amém? Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Hebreus, irmãos. Hebreus, versículo 13 e 4. Vou ler aqui rapidinho. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, ou seja, sem mancha. O leito conjugal é digno de honra, desde que
não tenha mancha, né? Não tenha mácula, não tenha mancha. E o versículo continua dizendo aqui, ó, Hebreus 13:4. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros, irmãos. Sabe o que isso nos ensina? Que nós corremos o risco de nos tornar impuros até mesmo no nosso relacionamento conjugal, né? Mesmo que seja ali fechado, selado, mas nós temos que ter cuidado para não praticar impurezas. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar sobre sodomia também. Os irmãos estudem aí sobre sodomia. É algo muito sério também. Glória a Deus. Agora eu quero estar lendo para os irmãos aqui, só para encerrar esse tópico. Não esquenta não, irmãos, que até 9 horas, em nome de Jesus, nós vamos terminar aqui em nome de Jesus. Mas quem gosta da palavra de Deus, né? Quem tem prazer na palavra de Deus, nem vê a hora passar. Quer que dure mais, não é verdade? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 7, que tem muito para nos ensinar. Os irmãos podem ler ali todo o capítulo 7 ali de 1 Coríntios, vai nos ensinar muito sobre casamento, né? Sobre essa questão de separação, casamento. Então, 1 Coríntios capítulo 7, amém? Mas eu vou ler só até o versículo 5, para trazer aqui algumas lições para nós. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos, que a garganta seca aqui, né? Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 5. Vai dizer assim, ó. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Só para explicar aqui, irmãos, o apóstolo Paulo estava aqui, né, respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que as pessoas ali da igreja de Corinto tinham acerca do casamento, acerca da separação, do divórcio, né? Então o apóstolo Paulo estava ali respondendo algumas perguntas. E ele falou aqui, ó, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, então ele estava respondendo, né, alguma carta. É bom que o homem não toque em mulher. Aí nós temos que explicar, meus irmãos. Vai falar, então Deus não nos criou para casar, para ter relacionamento? Não, irmãos. Nós temos que entender o contexto daquela época. Naquela época, os crentes estavam sendo muito perseguidos. Estavam sendo perseguidos e estavam sendo mortos. Então era até perigoso, irmãos, o homem ali se casar, a mulher se casar, e por causa da perseguição, né, haver morte, matar o marido, matar a esposa, ou matar os filhos. Então, naquele contexto, naquele momento, irmãos, é que Paulo escreveu isso. Amém? Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é casamento, é família. É como eu falei, existe o celibato também na Bíblia? Existe, mas alguns casos específicos, mas nós não vamos aprofundar hoje. Amém? Então diz, mas por causa... Olha, só vou voltar no 1, para ficar fácil de entender. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então, por causa da prostituição, tem que haver o casamento, né? O apóstolo Paulo até falou ali para o jovem Timóteo, foge das paixões da mocidade, meus irmãos. Então, por causa da prostituição, sexo fora do casamento, irmão, sexo antes do casamento, né? Práticas sexuais ilícitas é considerado também como prostituição para Deus. Amém? Então, existe a prostituição também física nessa terra, né? Mas existe a prostituição também espiritual. Quando nós traímos a Deus, quando nós não adoramos a Deus, glorificamos, a prostituição também, o adultério, né? Adultério espiritual. Mandar um alô para nossa irmã Claudirene de Lisboa também, que Deus abençoe. Então diz assim, mas por causa da prostituição, cada um deve ter a sua esposa. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que se não existisse o casamento, o mundo seria o quê? Um prostíbulo. Não é verdade? Se não existisse o matrimônio e o casamento, o mundo seria um prostíbulo. Porque as pessoas não deixariam de fazer sexo. As pessoas não deixariam de ter relações sexuais. Mas aí elas iriam ter de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Então os padrões de Deus são os padrões perfeitos para a nossa vida. Agora aqui diz, ó, cada um deve ter a sua própria esposa. E cada mulher o seu próprio marido. Então não é as suas esposas, é a sua esposa. Não é os seus maridos, irmãos, é o seu marido. Isso aqui nos ensina algo, irmãos. O casamento para Deus tem que ser monogâmico. O casamento para Deus, irmãos, é homem e mulher. É só uma esposa e é só uma esposa. Deus nunca apoiou a poligamia. Muitas vezes nós vemos no Antigo Testamento, né, os reis, os homens daquela época, os poderosos daquela época, com várias mulheres, né? Salomão mesmo teve 700 mulheres e 300 concubinas.
rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas teve várias mulheres. Então as pessoas podem pensar, então Deus aprova isso. Irmãos, isso foi tolerado por Deus, mas nunca foi aprovado. E nós temos que deixar bem claro que sempre trouxe consequências ruins para as pessoas que praticavam, né? As pessoas que praticavam a poligamia, mais de um parceiro, mais de uma mulher, mais de um esposo, as pessoas que praticavam isso, irmãos, tinham o quê? Consequências, traziam consequências para essas pessoas. Então esse não é o plano original de Deus. Deus não aprova isso, amém? Deus até tolerou, mas não aprovou. Amém, meus irmãos? Deus tolera muitas coisas, irmãos, nas nossas vidas, mas Ele não aprova. E tudo que nós fazemos traz consequência. Então quando nós fazemos algo ali que não é da vontade de Deus, Deus pode até tolerar ali, porque Deus tem um plano de nos salvar. Mas, irmãos, traz consequências, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Amém? Glória a Deus? Então, certa vez eu vi até um sujeito brincando, né? Uma mulher dá trabalho, imagine 1000. Né? Eu vi um sujeito brincando. Uma mulher dá trabalho, imagine 1000. Agora, também o contrário é verdadeiro, né? Se um esposo já dá trabalho, imagine 1000, mais de um. Então, meus irmãos, aqui. Cada um deve ter a sua própria esposa. Cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3. Estou lendo aqui 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 3 vai dizer: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Ó, cumprir os deveres conjugais. O marido deve cumprir para com a mulher e a mulher deve cumprir com o seu marido. Amém, meus irmãos? Então, é como eu falei aqui no começo. Né? Eu falei que daqui a pouco eu ia comentar algo, vou comentar agora. Irmão, sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Agora nós podemos dizer também outra coisa. Sexo antes do casamento é pecado e a falta de sexo depois do casamento também é pecado. A mulher se negar ali para o seu esposo ou o esposo se negar para sua mulher também é pecado, irmãos. Muitos divórcios acontecem por causa disso também, né? A mulher fica se privando, se negando ali o marido e o marido também. Então aí acontece o quê? Acontece adultérios, né? Infidelidade. Então, irmãos, sexo antes do casamento é pecado e fora do casamento e falta de sexo depois do casamento também é pecado. As pessoas têm que ter uma atividade ali, né? Tem que ter uma atividade. O homem não pode se privar a mulher e nem a mulher pode se privar o homem. Cada um deve cumprir os seus deveres conjugais, um para com o outro. Amém, meus irmãos? Então, antes existia muito tabu também, né? As pessoas de antes ali tinham a mente mais fechada, existia tabu. Então, às vezes a mulher casava ali, o homem casava, agora nós não pode mais, porque é pecado. Não, irmãos. É algo que Deus instituiu também para que o matrimônio seja saudável. A atividade, amém? Tem que estar em atividade. Amém, meus irmãos? Seguindo os padrões bíblicos. Versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olha só que as coisas de Deus são contrárias, né, ao nosso entendimento, meus irmãos, muitas vezes. Então, o corpo do esposo, irmãos, é para a esposa. E o corpo da esposa é para o esposo. Amém? Mas como eu falei aqui no começo, não é que o homem tem ali que tem que dominar. Não. Nós não fomos criados para dominar uns aos outros, não. Nós fomos criados para nos respeitar e para nos amar. Amém? Então tem um princípio, irmãos, que pode ser aplicado nas nossas vidas, que esse princípio é importante. Que diz o seguinte: nos encontros de casais é falado muito isso. Você não deve casar-se, você não deve procurar casar para ser feliz. É estranho, né? Sou estranho isso. Você não deve procurar casar para ser feliz. Você deve procurar casar para fazer o seu parceiro feliz. Mesma coisa a mulher. A mulher não deve se casar para ser feliz, ela deve se casar para fazer o seu parceiro feliz. Mas, pastor William, qual é a lógica disso? Irmãos, tem toda a lógica. Porque se eu me esforçar para fazer a minha parceira feliz e a minha parceira se esforçar para me fazer feliz, ambos vão se completar, ambos vão se fazer felizes ali, né? E aí o homem vai renunciar muitas vontades que ele tem, ele vai renunciar para fazer a sua parceira feliz, né? A sua esposa feliz. A esposa vai renunciar muita coisa para fazer o seu esposo feliz. Muitos defeitos que nós temos, nós vamos abrir mão, né? Muitas razões que muitas vezes nós queremos ter, nós vamos abrir mão também. Então é esse o objetivo que nós temos que ter. O homem deve casar para fazer a sua esposa feliz e a mulher deve casar para fazer o seu esposo feliz. E os dois vão se completar e aí os dois vão ser felizes.
Amém, meus irmãos? As jovens e os jovens, antes de se casar, têm que buscar uma direção de Deus, um modelo de Deus, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso. Então vamos aqui, versículo 5. Agora, olha só o que eu falei. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, olha só, irmãos. Não se recusem um ao outro. O homem não pode se negar à mulher e nem a mulher se negar ao homem. Mas quando os dois concordarem para fazer um propósito de oração, um propósito de dedicação, de consagração a Deus, aí os dois ali podem fazer, desde que haja o quê? Concordância. Se não houver concordância de uma das partes, irmãos, é melhor evitar, né? Para não acontecer brigas, separações, divórcio. Então tem que haver o quê? Concordância. E aqui está falando, ó. Depois unam-se de novo. É só por um período de tempo. É durante um certo tempo. Mas aí a palavra vai dizer, depois unam-se de novo. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então Satanás conhece, né, as nossas necessidades. Satanás conhece as nossas fraquezas. E ele pode aproveitar este momento, né, de fragilidade ali para tentar. Se a mulher estiver se negando para o marido e o marido estiver se negando para a mulher, então Satanás pode tentar e aí é pior, né? Aí vem mais pecados e aí vem a destruição do casamento. Então é bom obedecer esses princípios bíblicos também. Amém, meus irmãos? Ficou bem esclarecido? Então os irmãos leem depois. 1 Coríntios capítulo 7, todo o capítulo. Agora nós já estamos aqui prosseguindo para o final da nossa lição. Nós vamos agora falar um pouquinho das distorções da sexualidade, irmãos. Distorções, né? Quando entrou o pecado, entrou as distorções. Vamos falar aqui um pouquinho das distorções da sexualidade. Tópico 3. Diz assim. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério e homossexualidade, ideologias nocivas. Vamos falar disso aí, da fornicação, do adultério e dessa ideologia de gênero, que veio direto do inferno, né? Vamos falar disso. Vamos falar primeiro da fornicação. A fornicação é sexual antes do casamento. Está lá em 1 Timóteo 1, versículo 10. Vamos ler? Fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo 1, 10 diz assim, ó, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, né? Está falando aqui da condenação. Está falando aqui da condenação e no versículo 10 vai falar para os fornicadores. Amém? Quem não vai herdar o reino dos céus. Glória a Deus. Então está falando aqui da fornicação, irmão. Sexo antes do casamento. Então é pecado, viu, jovens? É pecado. Amém? Uma coisa é quando a gente não conhece a palavra de Deus, não obedece a Deus, né? Anda de qualquer jeito neste mundo, segue o curso deste mundo. Mas, irmãos, tem muitos cristãos, jovens, que conhecem a palavra de Deus, né? Já conhecem a palavra de Deus e estão ainda praticando esse pecado. Tem muitos casais também, não só jovens, tem muitos casais também que ainda estão praticando esse pecado. Não oficializaram ali sua união, né? Então estão no pecado da fornicação. Amém, irmãos? Respeitando-se todos os casos, que tem casos que são complicadíssimos. Na igreja parece tanto caso complicado, né? Às vezes a pessoa ali está querendo resolver a situação, aí tem questão de documento, tem várias situações, irmãos. Não se desespere por causa disso, porque Deus vai dar a vitória. Amém? Deus vai dar a vitória, como já deu para vários casais ali que nós já acompanhamos. Deus ele tem a capacidade de quebrar ali todos os impedimentos, todos os ferrolhos. Deus ele faz um milagre. Agora, meus irmãos, tem casais cristãos, jovens cristãos, que sabem que é pecado e continua. Aí é o pecado, né, intencional. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós já sabemos, depois os irmãos lêem lá, Hebreus 10, 26, né, se a gente pecar conhecendo a palavra, irmãos, já não resta mais sacrifício. Então, o pecado consciente, sem arrependimento, isso é um perigo. Isso é um perigo. E a fornicação é a relação sexual antes do casamento. Agora aqui, trazer para os jovens, uma palavra específica para os jovens. Hoje nós falamos muito sobre a questão de saber escolher, né? Saber escolher o esposo, saber escolher a esposa. Deus estava falando disso desde cedo hoje. Então, irmãos, é importante seguir alguns princípios da Bíblia. Por exemplo, vou falar aqui para as jovens, né? Para as mulheres jovens. Se você está com alguém que está tendo relações contigo
sem a intenção de se casar contigo, então, meus irmãos, se alguém tem relações, né, com outro sem a intenção de se casar, na verdade, falando aqui para os homens, se os homens estão tendo relações com as jovens sem a intenção de se casar, na verdade ele está tendo relações com a mulher do outro, né? Porque não vai ser mulher dele. Se ele está tendo ali relacionamento sem intenção de casar, ele está ali, irmãos, tendo relação com a mulher do outro. Porque ele não vai se casar com essa mulher futuramente, essa jovem futuramente vai se casar com outro. Então isso também se torna, né, a prática de prostituição, de adultério também, né? Está ali tendo relações com a mulher do outro, porque futuramente vai ser do outro. A mulher é a mesma coisa, o contrário também é verdadeiro. Se uma jovem está tendo relações com um jovem, mas sem a intenção de se casar com esse jovem, está tendo relações. Então isso é algo muito sério, é algo para se pensar, né? Algo para se pensar e para se refletir. Para os jovens e para as jovens assim, né? Vamos falar especificamente para as jovens que querem escolher um varão. Tem alguns princípios da palavra de Deus que você pode ali seguir. Você pode olhar para Adão. Adão ali, Deus deu algumas coisas para Adão, né? Deus deu autoridade para Adão ali, né? Deus colocou Adão como cabeça ali, né? Da relação, como alguém que cuidaria da sua esposa. Então vocês têm que arrumar também um esposo, né? Assim, que tenha autoridade, assim, de homem de Deus, de varão de Deus. Alguém que vai cuidar de você. Amém? Agora, teve uma característica que Deus deu para Adão também, que vocês têm que observar. Sabe o quê? Sabe o que Deus deu para Adão? Deus deu trabalho. Deus deu trabalho para Adão. Então, as jovens têm que se atentar a isso aí também. Tem jovens aí que casam com um rapaz que não quer saber de nada de trabalho, né? Quer saber de nada de trabalho, né? Trabalha na VASP, como se dizia antigamente. Vagabundos anônimos sustentados pelo pai. Irmãos, antigamente tinha isso, né? Trabalho na VASP, vagabundos anônimos sustentados pelo pai. Então, meninas, preste atenção nessa característica. Uma das coisas que Deus deu para Adão foi o trabalho. Procure alguém trabalhador, alguém honesto, né? Alguém que tenha autoridade de homem de Deus, alguém que saiba cuidar também do sexo mais frágil. Porque o homem tem esse papel de cuidar do sexo mais frágil. Quando Adão descuidou de Eva, Eva caiu na tentação da serpente, né? E trouxe consequências. Amém? Então nós falamos aqui um pouco da fornicação. Sexo antes do casamento. É pecado, pronto e acabou. Amém? Adultério. Subtópico 2. Vamos falar do adultério. Irmãos, eu tenho alguns dados aqui sobre as maiores causas de divórcios que existe hoje em dia. A primeira causa de divórcio, sabe qual é? Infidelidade. Adultério. Primeira causa de divórcio, infidelidade. A segunda causa são as dívidas, a terceira causa são os vícios e a quarta, incompatibilidade de gêneros. Mas a primeira causa, incompatibilidade de gêneros, né? Isso aí virou um pretexto para muitos se separarem também. Né? Por que você se separou? Incompatibilidade de gêneros. Né? Virou ali uma desculpa, como que uma desculpa também, né? Então, meus irmãos, causa de divórcio. A primeira causa de divórcio, adultério. Agora nós temos que entender uma coisa também, meus irmãos. Algo muito sério. A Bíblia fala que o casamento é algo sagrado. O casamento é para ser algo sagrado. Irmão, se não está sendo sagrado, irmãos. Um marido que espanca a esposa. Existe maridos aí que até que matam, né? Mata a esposa. Esposas que traem o marido, ou o marido que trai a esposa, né? Meus irmãos. Casos de esposa que já jogou água quente no marido, ou o marido jogou água quente na esposa, né? Caso de tortura, irmão. Escravidão, maus tratos, violência à mulher, né? Quantas violências tem a mulher? Irmãos, um casamento desse é sagrado? A Bíblia diz que o casamento tem que ser sagrado. Agora, um casamento desse é sagrado, irmãos? Então nós temos que ter cuidado. Antes da gente condenar alguém que se divorciou, separou, nós temos que ter cuidado. Nós temos que saber qual foi a causa que levou a isso. É como a Bíblia fala, por causa da dureza de coração. Agora tem casos, irmãos, que é de vida e morte. Para Deus a vida está acima de tudo. Então nós temos que ter cuidado com nossos julgamentos. Eu vejo muitas pessoas julgando na igreja. Se separou é do diabo, não é de Deus. Como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus se separa? Essa nunca foi a vontade de Deus. Não estamos aqui incentivando ninguém. Deus o livre, irmãos. Essa nunca foi a vontade de Deus. Agora nós temos que ter cuidado com os julgamentos. Amém? Porque tem casamentos que não são mais sagrados. Tem casamentos que é o diabo que está ali no meio por irmãos. Temos que orar pela restauração, pela restituição. Temos. Mas tem casos extremos, irmãos. Então não cabe a nós julgarmos. Esse papel de julgar, isso aí que só cabe a Deus. Amém?
Cabe o nosso papel de ensinar, de trazer reflexão. Agora, nós não podemos condenar uma pessoa porque nós não sabemos o que aquela pessoa passou. Nós temos que ter essa sabedoria cristã também, né? Meus irmãos. Amém? Cada um sabe, né? Só quem vive uma situação é que sabe. Agora, a separação de divórcio nunca foi aprovado por Deus. A Bíblia até diz que Deus odeia o divórcio. Temos que ter aí, né, esse senso também, esse bom senso, né? Então vamos aqui para o adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Então faz parte ali dos 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, não somente o ato em si, mas como a própria cobiça. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Deus não condena somente o ato em si, mas Deus condena também a intenção, né? Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito? Se o homem ter relação com outra mulher, cometerá adultério? Pois eu te digo, se o homem olhar para outra mulher e desejar no seu coração, e desejar essa mulher, cobiçar, no seu coração, ele já cometeu adultério. Então é o pecado da cobiça. Porque, irmãos, quem olha e deseja, só não pratica o ato por falta de oportunidade. É ou não é verdade? Quem olha e deseja só não pratica o ato por falta de oportunidade. Porque se tivesse uma oportunidade, então é um adultério no coração. E aqui eu quero ler uma referenciazinha, já estamos quase no finalzinho. Referência de 1 Coríntios 6, perdão. 1 Coríntios 6, versículo 15. Olha só. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Ou uma meretriz, né, como diz algumas traduções? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, da mesma maneira que o homem se junta com a mulher e se torna uma só carne, se o homem se juntar também com a meretriz, com a prostituta, irmão, está se tornando uma só carne com ela. Mas aí já não é uma união aprovada por Deus, né? É uma união que veio direto das trevas, do inferno. Então, o adultério é pecado, a cobiça, até mesmo a cobiça é pecado. Às vezes as pessoas pensam, o tempo da graça é mais liberado, né? As coisas são mais liberadas, estamos na graça. Não, irmãos. Jesus mostrou que na graça é até mesmo mais duro. Só que essa lei nós não vamos obedecer porque está escrito numa tábua de pedra, num papel nem nada. Essa lei nós vamos obedecer porque ela está na nossa mente e no nosso coração. Não adianta querer converter ali a pessoa exteriormente, irmãos. O coração tem que ser convertido. Quando o coração é convertido, irmãos, aí tudo vai se refletir exteriormente. Se você pegar um ladrão, né, uma pessoa que rouba, e cortar ali as duas mãos do ladrão, você fala, agora eu converti o ladrão. Não, irmãos, ele só não vai roubar mais porque não tem mais as mãos, né? Então, mas se você ensinar a palavra e ele se arrepender, né, irmãos, virar um homem de Deus, aí ele vai ter o seu coração convertido. Quando ele tiver o seu coração convertido, aí sim, não vai querer roubar mais. Porque quem rouba não rouba mais, quem mentia não minta mais, quem adulterará não adultera mais. Na questão de escolha uma pessoa para se casar, escolha uma pessoa fiel a Deus. Uma pessoa fiel a Deus vai ser fiel à sua esposa ou ao seu esposo, vai ser fiel no seu trabalho, vai ser fiel nos seus filhos, vai ser fiel na família, vai ser fiel na igreja. Uma pessoa fiel a Deus é fiel em todas as áreas. Amém, irmãos? Tenta-se, né? Porque nós somos falhos. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui. Vamos aqui agora falar do homossexualismo e rapidinho da ideologia de gênero, só para encerrar. Irmãos, por que Satanás odeia a família? Porque Deus é família, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Satanás odeia a família, porque Deus é família. Amém, meus irmãos? Então ele quer destruir a nossa família. Glória a Deus. Então vamos aqui para o homossexualismo. Diz assim, é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como pecado de Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 23, 18, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10 e 1 Timóteo 1, versículo 10. O pecado de Sodoma, né? Nós vemos ali que na cidade de Sodoma existe o quê? O homossexualismo. A Bíblia relata um episódio ali onde os anjos chegaram ali na casa de Ló, né? E o que os homens que estavam naquela casa queriam fazer, irmãos? Queriam violentar os anjos, né? Os homens daquela casa queriam violentar os anjos. Olha só. Sodomia, homossexualismo. É o pecado de Sodoma. Então é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Pode ser tanto homem com homem ou mulher com mulher, né? É homossexualismo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra.
Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. Então, casamentos são de sexos diferentes, pessoas de sexo diferente. É monogâmico, tem que ser só com a mulher, e é indissolúvel, só com a mulher ou só com o esposo, né? E é indissolúvel, ou seja, que não se desfaz, né? Não pode ser desfeito. Para Deus é assim, os princípios de Deus. Amém? Então, agora, irmãos, e agora os irmãos podem pensar, como eu falei, esse estudo aqui não é nenhum estudo preconceituoso, racista, nada disso, irmãos. É para a nossa libertação, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então alguém pode perguntar, Pastor William, mas e para os homossexuais? Não tem solução? Eles estão perdidos? Eles vão para o inferno, como muitos dizem aí? Irmãos, muitos dizem isso, né? Os homossexuais já vão para o inferno. Mas, irmãos, como eu falei, se Jesus venceu a morte, o que é impossível para Jesus se ele venceu até mesmo a morte? Amém, irmãos? Então nós vamos estar lendo aqui, ó. Nós vamos estar lendo uma passagem. Nós vamos estar lendo uma passagem, irmãos, que explica direitinho isso, ó. 1 Coríntios 6, versículo 9, olha só. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros e nem homossexuais passivos ou ativos. Olha só, homossexuais passivos ou ativos. Aqui é a palavra de Deus que eu estou lendo, viu, irmãos? Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Olha o versículo 11, irmãos. Está dizendo aqui que o versículo 9, né, e 10 está dizendo que os homossexuais, os adúlteros, os ladrões, os alcoólatras, caluniadores, trapaceiros não herdarão o reino de Deus. Mas olha só o que diz no versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Então está dizendo, assim foram alguns de vocês. Se forem, irmãos, é porque existiam naquele meio também pessoas homossexuais que se entregaram a Jesus e receberam uma libertação. Você deve conhecer algum caso, eu devo já ter visto algum testemunho, né, de pessoas que entregaram sua vida para Cristo e tiveram sua vida transformada, meus irmãos, e abandonaram essa velha prática. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo, ele é a saída, ele é a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos pecados. Aqui diz, mas vocês foram lavados, versículo 11, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Senhor. Então, através do Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, nós podemos ser lavados, santificados e justificados no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não existe caso perdido. Para Jesus, não existe caso perdido. Então, vamos falar aqui rapidamente para encerrar da ideologia de gênero, e já estamos encerrando. O que é a ideologia de gênero? A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã. Então, a ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pela família cristã. Alegando que o sexo é uma mera construção social, tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas à escolha de seu sexo, social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Amém, meus irmãos? Depois os irmãos leem lá Deuteronômio 22, versículo 5. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então essa ideologia aí que veio diretamente das trevas. Essa ideologia quer ensinar os pais a criar seus filhos ali de maneira neutra. Não, crie de maneira neutra. Não ensine que é homem, nem que é mulher. E aí, à medida que eles forem ali tendo seu desenvolvimento social, aí eles vão ali, ou ideológico, né? Eles vão ali desenvolver, eles vão escolher o que eles querem ser. Se a menina se sente um menino, então essa menina na verdade é um menino. Se o menino se sente uma menina, na verdade esse menino é uma menina no corpo de menino, né? Então, irmãos, essa ideologia satânica. Nós temos que entender que o mundo jaz no maligno. Satanás, irmãos, ele não tem boca, né? Então ele tem que usar a boca de pessoas. Satanás, ele não tem a sua mente aqui, né? O corpo físico, sua mente aqui na terra. Então ele tem que usar a mente de outras pessoas, influenciar a mente de outras pessoas. Satanás, ele não tem um corpo aqui nessa terra, então ele tem que usar os corpos nessa terra. Então ele usa autoridades, né? Ele usa aí os políticos, autoridades, irmãos. Usa até mesmo líderes religiosos. Existem igrejas hoje em dia que são chamadas igrejas inclusivas, que aceita a prática homossexual, que fala que isso não tem nada a ver, que fala que Deus ama a todos. É justamente porque Deus ama, irmãos, a sua criação, que Deus quer que a sua criação seja da mesma maneira que Ele criou. É justamente porque Ele ama que Ele não aceita essas distorções. Amém? Não podemos confundir amor, o amor de Deus, irmãos,
Não podemos confundir com a libertinagem. Deus ama todo mundo, então vamos ser libertinos. Isso é coisa de Satanás, isso é pretexto, isso é desculpa. Amém? Mas como nós falamos aqui, irmãos, Espírito Santo, ele é capaz de transformar o ser humano. Não existe caso perdido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a conclusão aqui, porque já foi bênção do Senhor. Apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído. Então vamos ter cuidado, irmãos, com o nosso sexo, né, que nos distingue fisicamente, as nossas características físicas, fisiológicas, e vamos ter cuidado também com a nossa sexualidade, a nossa prática, a nossa atividade sexual, amém? Que possamos seguir os padrões de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha edificado sua vida. Espero que tenha edificado aí os casais. Espero que tenha edificado aí os jovens também. Amém? E quando a igreja voltar aos cultos aí ao normal, nós queremos convidar você para participar ali, irmãos, fisicamente, né? Não só virtualmente. Para participar ali conosco dos estudos bíblicos, que são todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, na EQNO 5, Conjunto G, loja 55, Setoró, quem mora perto, né? Participar ali conosco do estudo bíblico da palavra. Amém? Próxima lição, quarta-feira que vem, nós vamos estudar sobre a queda do ser humano. Amém, irmãos? Isso é muito forte. A queda do ser humano. Então vamos orar e agradecer a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos te agradecer por essa aula de hoje, meu Deus. Queremos te agradecer por esse ensino maravilhoso, meu Pai. Que através desse ensino, Senhor, os casais, meu Deus, possam viver uma vida aí abençoada, porque essa é a vontade do Senhor. As famílias possam ser edificadas aí, meu Pai, na palavra do Senhor, meu Deus. O esposo possa amar mais a esposa, valorizar, respeitar mais. A esposa também, meu Deus, possa cumprir ali com as suas obrigações de esposa, amar, respeitar também, Senhor, o seu esposo, meu Pai. Que não haja distorções nas nossas vidas, meu Deus. Que não haja distorções nos nossos filhos, meu Pai. Vem livrando aí essa nova geração. Vem livrando aí os nossos filhos, meu Deus, dessa ideologia infernal. É o que nós te pedimos, meu Pai. Levante homens e mulheres de Deus para estar ensinando a tua palavra, meu Deus, da maneira correta. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia, porque o Senhor tem nos capacitado, meu Pai, através da tua palavra, Senhor. E eu quero estar aqui abençoando cada família, cada vida que nos assistiu e que vai nos assistir ainda, meu Deus, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, que o Senhor possa estar aí, meu Pai, abençoando cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, e toda glória, honra, louvor, exaltação nós te damos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. E graças a Deus. Deus abençoe o irmão João Paulo, nossa irmã Elisângela, todos que assistiram, nossa irmã Nilde Vila Nova, todos que assistiram e todos que vão assistir também. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?